Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Ser Espírita, esse espaço de reflexão, de elucidação com base no Espiritismo. Tem uma pergunta que eu acho que você já deve ter feito para você mesmo. Será que os bons espíritos não têm recursos de apoio para os quadros de transtorno mental? Sabemos que os desafios ligados às questões de saúde mental estão cada vez mais presentes na nossa realidade. Os índices de ansiedade, depressão, transtorno bipolar são consideráveis e afetam indivíduos, famílias e, por consequência, toda a sociedade. Nós conhecemos os recursos terapêuticos oferecidos pela medicina da Terra. Mas será que a medicina espiritual não possui práticas que podem se aliar a esses recursos para dessa forma diminuir a dor e o sofrimento de quem vive esses transtornos? É o que você vai ficar sabendo já já. Eu sou o Leonardo Botti e é com muita alegria que hoje eu estou ao lado da Sandra Kinoshita, dividindo aqui o nosso podcast. Sandra, temos um convidado especial. Queria que você desse primeiro o seu oi inicial e já apresentasse o nosso convidado. Oi, Léo, eu também estou muito feliz por ter a oportunidade de estar no Pode Ser Espírita de hoje e espero que possamos auxiliar muitas pessoas com as informações que nós traremos aqui. Pessoas que, de alguma forma, vivenciam questões relacionadas aos transtornos mentais. E o nosso convidado é especial, mais do que especial. Ele é mestre em administração e psicologia. Ele trabalha com atendimento relacionado a diversas demandas psíquicas e tem um trabalho lindo, que é o acompanhamento a pessoas que sofrem problemas psicológicos graves, isso de forma gratuita. Ele é espiritualista e possui 7 livros lançados, abordando questões relacionadas a questões emocionais e também a propósitos existenciais. E já tem mais de 100 mil cópias vendidas. O último trabalho dele é este livro, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, que já está no seu 2º volume. E ele é o 2º na colocação dos mais vendidos da Amazon. E é importante nós informarmos que toda a renda é revertida a instituições de caridade. A renda da venda dos livros. Isso, a instituições de caridade. Ele é um colaborador de uma casa espírita no Rio de Janeiro e faz parte da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Ele promove um congresso anual e todos os recursos, o recurso ele é revertido para as comunidades que passam fome na África. Que bom ter você aqui conosco, Dr. Rafael Papa. É um prazer, uma alegria e desde já nós já apresentamos os nossos agradecimentos. Obrigado, Léo. Obrigado, Sandra. Uma alegria muito grande estar aqui no Pode Ser, né? Esse espaço, nessa formatação que eu tanto gosto, de diálogo, de trocas, de entretenimento, porque a gente consegue conversar de uma forma mais aprofundada sobre determinados temas, deixa construir propostas para o público em geral, não somente o público espírita e também o não espírita. As pessoas interessadas, então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre os transtornos mentais, né, através do Espírito Hamed, que está conosco nesse projeto espiritual para escrever diversos livros nessa ordem, dessa natureza. Então a gente está muito feliz por isso. Doutor Rafael, você mencionou sobre o Espírito Hamed. Poderia nos contar como é que se deu essa parceria, como ela se iniciou? Muito interessante. Porque, na verdade, eu já havia lançado alguns livros espíritas e fiz um livro chamado Medicina Espiritual. E foi nesse momento que o Espírito Hamed, há 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e meio atrás, ele se manifestou por um médium muito amigo nosso, na nossa casa espírita. É um espírito que já escreveu por outros médiuns, né? Um espírito bastante conhecido. E logo de cara eu não acreditei.
Eu acho que um bom espírita Se tá seguindo direitinho o que foi ensinado lá no livro dos cético. médios, por exemplo, né, cético. Papa? Eu fui cético, não acreditei. E é um dos meus melhores amigos, então aquilo gerou uma situação bastante constrangedora para mim e para esse amigo, Leonardo, né? Couto, que é um amigo médium lá do Rio, dessa casa. Ele recebe o espírito do Dr. Bartolomeu Tacchini, espírito italiano, também que me acompanha, junto com o Frederico von Stein. São os 3 espíritos e o Hamed que trabalham mais com a gente nesses projetos de transtornos mentais e livros psicológicos. Porém, eu não acreditei. Antes desses livros, você já tinha livros da temática psicológica? Não. Psicologia? Não, Ligados à Antes não. Aí eu formei em psicologia e logo depois surgiu o Hamed, né? Foi um processo... Que coincidência, né, rapaz? Coincidência, rapaz. Uma coisa muito estranha. Aí, por exemplo, uma semana depois que o espírito Hamed apareceu para mim, eu estava no restaurante de massas, né? Gosto de comer massas, né? Gostamos. Eu gosto de comer. Na verdade, a grande verdade é Gostamos. essa. E estava uma médium que nem ela não é kardecista, não é Tá. espírita. Aham. Vamos dizer kardecista, né? É ubandista. Sim, sim. Ela falou, Rafael, tem um espírito do seu lado. Eu falei, espírito do meu lado? Ele está dizendo que é o espírito Hamed. Eu não sabia de nada. E ela nunca... Ele falou que vocês têm um trabalho juntos. Eu continuei duvidando. Né? Aí passaram 10 dias. Eu estava conversando com uma amiga de São Paulo, chamada Lúcia Garcia, uma médium, que foi morar em São Paulo, mas fazia um trabalho de cartas consoladoras no Rio. Brilhante. Uma pessoa de muita confiança. Ela falou, Rafa, minha mão está tremendo. Está começando a tremer aqui, não sei o quê. Eu falei, vou escrever alguma coisa para você. Não sei o que é. Ela me passa uma carta de 10 páginas e estava assinado pelo Hamed. Ele tava fechando todos os... Falei, logo caras. você. Marcação cerrada. Marcação cerrada. E eu continuei duvidando, porque quando um médium escreve muitas obras com o espírito, a gente tem que ficar cético, né? Senão a gente se vangloria. O objetivo não é se vangloriar por ter uma obra com o espírito, né? É que essa obra faça sentido na vida das pessoas. É isso. Nós somos instrumentos. Então eu tentei me cercar de todas as formas, continuei sem acreditar. Até que um dia ele pegou pesado, né? Ele chegou Não no é limite possível. dele. O que é pegar pesado? Agora eu fiquei Ele chegou, me deu ultimato. Né? Então ele foi à Federação Espírita de Goiânia, na mesa mediúnica, dentro de uma federativa espírita, como a FESP, e deu passividade lá. Tem uma amiga que me conhece, que não sabia de nada do problema que do estava caso, presente. que é a nossa amiga Ivana Reis, que foi presidente, né, da Federação Espírita de Goiânia, falou, posso gravar? Grava a mensagem pro garoto. O médium está perturbado, ele me esculhambou. Não quer acreditar, não sei o quê. Foram 4 minutos de áudio e ele falou, é pegar ou largar. Ou você pega o projeto para a gente começar a escrever, ou a gente larga o projeto. Né? Ou você larga o projeto. Você define, ou fica ou não fica. Nós médios somos substituíveis. Né? O mundo espiritual só quer materializar determinadas obras de cunho psicológico, uma vez que a demanda entre os espíritas e os não espíritas está aumentando cada vez mais. Então foi assim que eu me convenci, né, com esse áudio muito, muito duro, né, bastante... E eu comecei a acreditar no meu amigo lá no Rio de Janeiro de novo. Mas até hoje eu me pego com um ceticismo, mas não em relação ao espírito Hamed, mas em relação às mensagens, porque é natural, né? Um médium tem que se preocupar com a natureza de uma mensagem, né? Se ele não se preocupar, ele cai no processo de obsessão muito fácil, né? Então, eu nunca esperei, não sabia que era médium, não sabia de nada. Até ali você não tinha escrito através de mediunidade. Os livros eram de sua autoria. O que aconteceu interessante, um ano antes, o espírito do Dr. Ludwig, que é um espírito alemão, de um amigo nosso, de São José do Rio Preto, que ele
ele dava passividade, dá passividade para esse amigo nosso Sérgio, de São José do Rio Preto. O espírito autolúdico pedia para uma vez na semana sentar meia hora. Apenas meia hora para fazer, deixa vir no papel. Aí eu escrevia no computador, né? Claro, né? Sempre tem a tendência a querer facilitar as coisas, né? Fiquei 1 ano fazendo isso. E depois de 1 ano que eu formei em psicologia, surgiu o Hamed e as coisas começaram a engrenar. E quando ele surgiu, ele já dizia qual seria a temática desse trabalho de vocês? Sim. Tá. Ligado à questão psicológica? Ligado às questões psicológicas, né? A gente já tem ideia, inclusive, das próximas obras, né? Inclusive do aprofundamento que ele quer perante o meu trabalho, né? Porque o médium ele tem que melhorar como homem, né? Como sujeito, como ser humano. Isso facilita a captação dessas mensagens, né? Não é à toa que a gente acaba tendo essas tarefas, porque é para incentivar a gente ao progresso, à transformação. Você tem toda a razão. Mas é uma responsabilidade, Sim. mas a gente está aqui para isso. E a gente, quando se destina a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. E eu tenho TDAH, né? Eu tenho um transtorno, já tive, então eu sei muito bem o que é ter um transtorno, né? O que é conviver com um transtorno que é bastante incapacitante. Então acho que isso me traz muita humanidade dentro do processo dos transtornos mentais, né? Você olha para alguém com muito mais empatia quando você tem um funcionamento cerebral um tanto quanto diferente da normalidade. Sem essa empatia fica difícil, né? Ter uma noção mais clara do quanto você pode atingir quem está sofrendo, né? Com essa questão. Como que você começou a receber os conteúdos desses livros e você conseguia integrar facilmente com o que você tinha acabado de aprender na faculdade? As coisas tinham uma ligação? Vinham coisas que você falava, isso aqui é estranho, como que é? Você está colocando para a gente, você tem esse lado cético que a gente tem que ter, né? Os espíritos pedem para que a gente sempre questione, etc. Sim. Como foi esse processo quando você começou a escrever e unindo com o que você tinha acabado de aprender na formação na psicologia? A princípio é uma escrita semimecânica, então muito consciente ali do que está acontecendo. Psicografia. Em certos momentos você tem, de fato, um lapso, né, de consciência, mas é uma escrita semimecânica. No sentido de que você, enquanto está escrevendo, né, só para ficar claro para quem está vendo a gente... A mão é mais rápida do que o pensamento. Tá, ok. Então, por exemplo, um texto que eu jamais faria em 5 minutos, ele sai. Não faria esse texto. Né? Inclusive, lançando um livro de psicologia, recentemente eu perguntei, né? Temos o Luiz aqui, né? O nosso editor, eu falei, sempre sentiu diferença dos estilos de escrita, né? Dos seus livros anteriores? Dos livros anteriores e do livro de psicologia que a gente está para lançar. Então ele falou, não, tem. É muito diferente. A sua escrita é diferente do estilo que você escreve nesses trabalhos. Então isso foi muito interessante. E a mensagem psicológica começou a chegar, ele começou a dizer... Primeiro ele trouxe a estrutura do livro, né, como ele queria. E depois a gente foi percebendo que ele queria apresentar alguns transtornos à luz da doutrina espírita. Tá. E já começou dizendo para a gente que não é uma equação exata. Né, Em que sentido? Você tem, por exemplo, uma depressão. Tá. Não é só por um motivo, é multifatorial. É uma perspectiva biopsicossocial espiritual. Tem questões biológicas, tem questões emocionais, existem conexões sociais, existem conexões espirituais. Então, e tudo isso envolve o projeto. Que ajuda a gente a entender que cada caso tem que ser tratado avaliado de forma individual. Subjetiva. Né? Muito subjetiva. Mas ele dá algum panorama de alguns transtornos específicos, como a esquizofrenia, como o TDAH, como a psicose, como o autismo. Né? Então ele começou a trazer primeiro os transtornos e depois os remédios para auxiliar, né? Para trazer, né, o manejo clínico, filosófico, psicológico para manejar aqueles transtornos. Então ficou bem interessante, porque não foi só apresentar o problema, sim. Foi trazer também alguns estímulos, oportunidades para que a pessoa possa refletir sobre a mudança dela também. E ele fala se a intenção é que esse livro sirva de consulta para outros
por outros, sei lá, profissionais, quem está aberto a lidar com a questão do âmbito espiritual? Totalmente. Na verdade, o grande objetivo da espiritualidade, né, trabalhando com espíritos alemães, espíritos, né, alemães eu digo transitoriamente, todos são espíritos, né, mas é interligar ciência e espiritualidade. Porque no passado, até o século XX, as faculdades do exterior, o mundo inteiro trabalhava com essa noção de integralidade da ciência com a espiritualidade. No século XXI que isso foi modificado, né? Então a gente se tornou um pouco mais materialista, antropocentrista. Sim. Né? Então agora as faculdades estão voltando a trabalhar. Oxford, você vê o NUPES, lá em Juiz de Fora, onde eu moro também. Um trabalho maravilhoso que o Alexander Moreira faz, né? Um trabalho científico com relação à mediunidade, Sim. os transtornos de quase morte. Então, Alexander foi um leitor dessa obra, né? Então, nos parabenizou. Então, é muito bonito, né? E eles querem trazer os profissionais, né? Porque chega um momento que o remédio não faz mais efeito. Remédio físico, material. A alopatia chega um momento que ela não faz mais efeito. Então, a gente tem que descobrir como é que a gente pode ampliar esse leque para a perspectiva biopsicossocial e como ela pode auxiliar nos transtornos diretamente. Você se formou, vieram os livros, você já começou a clinicar, a atender pacientes nessa mesma época? Como que foi isso? Sim, aconteceu tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Aí é curiosidade. O que o livro traz? Você começou a colocar em prática com o que você tinha aprendido na faculdade? Se sim, qual o resultado disso na prática? Porque você tinha aqui, digamos, um guia, né? Uma teoria, e você tinha a oportunidade no dia a dia de aplicar isso. Eu vou contar a primeira oportunidade que a gente teve. Eu estava no último estágio da faculdade, foi quando o remédio apareceu. Tá. Eu tenho 18 meses de formado em psicologia. Muito recente. Então, assim, 20 meses, mais ou menos, que ele apareceu. Então, quando eu tive a paciente, né, que chegou no consultório, ela chegou babando, né? Ela chegou com uma dificuldade, um estado psicótico muito grave, ela não conseguia sentar, ela ficava rodando na cadeira. Na hora eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? E os professores e os orientadores da faculdade falaram para eu não atender, porque eu não tinha experiência. E eu pedi uma oportunidade, porque eu percebi que havia algo de cunho espiritual ali no processo. Então eu peguei o nome da paciente, que estava no estado psicótico grave, né, convulsionando muitas vezes, levei para a desobsessão. Lá na desobsessão apareceram inúmeros. Que são reuniões que alguns centros espíritas fazem, né? Reuniões que os centros espíritas Para a fazem. gente dar o nome ou a pessoa que está passando por uma questão que ela acha que tem uma influência espiritual, Sim. né? São reuniões preparadas para isso, né? Para atender essas pessoas. Isso. Você levou lá o nome dela. E o nosso centro tem esse viés de ter um local só para questões psíquicas, como Herculano Pires pede no livro do Centro Espírita, né? Trazer isso só para questões psiquiátricas. Eu acho isso muito bonito. E lá apareceram alguns Que espíritos tinha uma influência também espiritual. dizendo, queremos matar ela, queremos, né, retirar a vida dela. Então a gente conversou, né, foram uma série de diálogos. Uma semana depois, ela chegou lá, sem babar, Uma semana depois. conversando de forma lúcida, e os remédios começaram a fazer efeito. As professoras, o que aconteceu? Aí eu disse, Você contou? levei para desobsessão. Todo mundo, as pessoas, eu falo mesmo, não tem problema. Isso, eu não posso negar o meu credo. Né? É negar Jesus, né? Até porque para botar o pessoal para refletir, né? Eu disse, aconteceu isso, isso e isso, levamos para o centro espírita, apareceram diversos espíritos, nós conversamos, evangelizamos, e foram encaminhados para a luz, né? Eu falei nesse sentido com eles. O fato é, uma semana depois ela estava E as pessoas implicaram. Sim. Mas quando viram a transformação comportamental, o quanto que eles amplificavam o que ela havia sentido, porque o obsessor, ele não vem no objetivo de criar o processo psíquico. O
problema, o distúrbio emocional, ele vem com o objetivo de amplificar. O problema está ali. O problema, o transtorno já existe, você está dizendo. Já existe. E aí a aproximação de algum espírito que infelizmente quer fazer mal, por ligações do passado, Exatamente. por sintonia, etc., potencializa isso. Potencializa. Aí eu expliquei esse processo, as pessoas debocharam, mas chegou no final do período, todo mundo estava passando o nome dos pacientes. Para você levar lá para reunião. E aí eu comecei a ter uma sacada que o espírito Hamed pediu para mim, que era para acompanhar nas sessões de desobsessão pacientes com transtornos mais graves psíquicos. A gente relata 5 na primeira obra e 5 na segunda. Então, dos 100, 97 pacientes tinham algum vínculo espiritual mais grave que amplificava, que potencializava um desalinhamento de emoções, alguma questão do passado. Então a gente vê a presença de espíritos vinculados àqueles processos diretamente nos transtornos espirituais. Não há cura, mas com certeza há uma tranquilidade para que o remédio faça mais efeito, para que a psicoterapia seja mais lúcida, para que o processo seja mais bem elaborado no paciente. Então, eu comecei a levar isso, né? E a maioria dos pacientes que me procuram, por eu ser espírita, muitos deles são espíritas, então fica mais fácil. Seria uma pergunta. Se a maioria que te procura é espírita, ou você tem casos de pessoas que estão naquele já nível de desespero para buscar uma solução e... Quando não acredito, eu levo o nome. Tá. Né? Porque a pessoa não sabe, mas eu levo. Então, eu mantenho a ética, apenas ali naquela sessão mediúnica que o nome dela é exposto, né? Mas ali são espíritos, né? Então os espíritos, de forma benevolente, atendem a todos, né? Excelente. A gente tem visto um aumento considerável, né? Em casos de transtornos mentais. Sim. Sei lá, nos últimos 20, 30 anos, alguma coisa assim. Isso se deve a uma maior capacidade de diagnosticar esses casos, ou seja, sempre existiram pessoas com ansiedade, depressão, etc. Ou é algo característico do nosso tempo? Você trabalhando, qual é a sua percepção? É um pouco de cada coisa. Tá. É uma facilidade de diagnóstico. Nós hoje temos muitas formas, né? Pessoas formadas com a capacidade de fazer essa apreciação desse diagnóstico. Isso está aumentando bastante. Você vê as redes sociais com bastante material também, instruindo as pessoas, o que pode ser bom, o que pode não ser muito bom. Isso que eu ia perguntar, não sei se... Cada qual vê de uma forma. Tá, né? A princípio, é como Kardec vem explicar para a gente. Né? A desinformação acontece, mas no final a balança é equilibrada. Entendi. Né? Então a gente vive um processo de informação e desinformação paralelos. Né? Mas sempre temos que buscar um neurologista, um psiquiatra, um neuropsicólogo para diagnosticar. Não é porque viu aquele vídeo na rede social que fala tais características, você fala, não, tem igual, então eu tenho esse transtorno. Não. Você pode suspeitar. Suspeitar, claro. Você pode criar uma hipótese, né? Mas, pelo menos com os pacientes que nós tratamos, a gente manda para um profissional que faz 12 sessões específicas e aprofunda para ver se a pessoa tem o diagnóstico. E, é claro, também há uma explosão de problemas emocionais de toda ordem por conta de um problema consciencial. Né? Nós já sabemos muito bem a diferença do certo para o errado. E nós continuamos polarizando o certo e o errado. Né? Matar é certo, perdoar é certo. Né? Então, podemos dizer que nós vivemos um momento que nós temos muito material, muita instrução para nos melhorarmos. Ok. E a consciência sabe disso. E como a consciência sabe disso, o que é expansão consciencial? É você expandir, gerar o autoconhecimento, é você procurar se conhecer. E à medida que você tem o material, você sabe que ele existe, você não corre atrás daquilo, você sofre.
O orgulho faz sofrer. O não perdão faz sofrer. Os processos emocionais não bem administrados geram sofrimentos para as pessoas e elas ficam sentindo um vazio existencial maior. Nós temos um movimento hoje de uma desconexão muito grande de si mesmo. As pessoas se comparando o tempo inteiro, né? Abrindo as redes sociais. Né? Crianças com 7, 5, 4, 3 anos já viciadas em equipamentos eletrônicos. Né? Então nós estamos passando por uma fase muito difícil. Acreditando ou não em datas, nós estamos numa transição. Sim. E a nossa consciência começa a avisar. Precisamos melhorar, precisamos evoluir. Vai para lá. Como grupo planetário, a gente tem essa noção, né? Tem. Nós somos muito mais sensíveis ao que é certo ou errado hoje do que fomos no passado. Exatamente. Quando eu era criança, tinha um cigarrinho assim, que era de chocolate, que vendia em qualquer mercadinho, não sei se você lembra disso. Cigarrinho, né? Era formato de cigarro, era um chocolate, né? Na caixinha lá tinha uma criança segurando aquele chocolate como se fosse um cigarro, e era uma coisa normal. Hoje em dia é inimaginável. Que é uma demonstração do quanto a gente é mais sensível ao que é bom, ao que é o positivo, e a gente sabe, como você falou. E acho que talvez essa maior sensibilidade deixa a gente mais... Porque a gente não consegue responder 100%, né? Eu sei o que é certo, mas eu não consigo agir ainda 100% do tempo dessa forma correta. É mais ou menos por aí? Não? Sim, e o que a gente muito conversou que não dá para deixar de trazer. Nós temos dentro de nós um inconsciente ainda que se culpa. Tá. Um Deus altamente punitivo. A gente foi ensinado assim culturalmente. Culturalmente, ao longo das décadas, dos séculos, que nós estamos aqui para sofrer. Antes nós tínhamos medo de ir para o inferno. Nós vivíamos na dualidade, céu e inferno. Então, se você for alguém bom, você vai para o céu. Se você for alguém ruim, você vai para o inferno. Então, essa pena, né? Se você faz algo errado, você reza 100 Pai Nossos, né? Então, essa culpabilidade do ser, o ser que se pune, que se autoflagela, que se autocondena, que se julga, que depõe contra si mesmo, né? que se torna, de fato, um escravo das suas próprias emoções, está muito vivo hoje. Então, essa desconstrução de uma culpa, o fortalecimento da autoestima, né? Eu costumo brincar. Antes a gente falava de céu e inferno, de uma dualidade, a gente está falando de nosso lar e umbral. Em termos de espiritismo, né? A gente só mudou o nome. Só mudamos o nome. Não, tenho que ser bonzinho para ir para nosso lar. Se eu for um também rapaz não quero muito ser, eu bom, vou pro umbral. comportado, então a gente tem que descobrir, por exemplo, por que eu venho na casa espírita? Qual é o meu propósito? É fugir do umbral? Ou o meu propósito é ser generoso, me tornar um homem melhor? Né? Qual é o meu propósito? Por que eu estou fazendo tal atividade? Por que eu sou um passista? Por que eu sou um orador? Por que eu escrevo livros? Qual é a finalidade? O que está por trás? Então, quando as pessoas detêm mais esse autoconhecimento sobre si, elas ficam mais conectadas com seus propósitos e fogem um pouco desse processo, desconstrói a culpa. Porque você sai de uma desconstrução da culpa para uma responsabilidade com relação ao que você precisa fazer. Uma responsabilidade gera uma ação, né? Diferente da culpa, que paralisa, que te deixa ali preso a algo que está no passado e você não se move, né? Exatamente. A culpa, o medo, a vergonha. Essas coisas nem sempre são conscientes, né? Nem sempre. Essa culpa, esse medo. A maior parte é inconsciente, né? As pessoas sofrem de forma inconsciente. Hoje o medo do fracasso é algo muito forte entre as pessoas. O medo de fracassar, o medo de errar, porque você se sente muito exposto. Né? Então as pessoas fracassam e, nossa, meu Deus, se culpabilizam muito. Mas a gente esquece que a gente está aqui para aprender. O projeto reencarnatório é um projeto de aprendizado. Existem resgates, existem algumas dores, existem.
Mas nós estamos aqui para aprender, para evoluir, né? Não existe um Deus punitivo, um Deus de barba branca. Existe uma vontade desse Deus, desse fluido cósmico, dessa energia universal, que a gente evolua, que a gente modifique-se, que a gente melhore o nosso estado vibratório. E o Cristo veio dizer isso, né? Tenha vida. Vim para que vocês tivessem vida. Vida é abundância. E a gente está olhando para a falta. Eu tenho um carro, eu tenho uma escola, eu trabalho, não sei o quê, mas eu não tenho isso. Ou criamos uma hipótese. Se eu fizer um livro, eu sou feliz. Se eu conquistar uma vaga na universidade, eu sou feliz. Se eu for um passista, eu sou feliz. Se eu virar um escritor, eu sou feliz. Aí você vira escritor e não se torna feliz. O que aconteceu? É porque estamos fazendo pelos motivos errados. A gente tem que... Volta à questão do propósito. Saber o motivo pelo qual estamos fazendo aquela atividade. Né? E quando a gente sabe por que está fazendo aquilo, quando a gente se engaja naquele propósito, a gente cresce como ser humano, como indivíduo. Imagina se Paulo vivesse na culpa. Né? Havia momentos que ele falava, eu não consigo mudar ainda. E está tudo bem. O processo de mudança é um processo que demora. Né? E hoje eu costumo brincar, né? Eu trago muito isso em palestras, eu sinto uma saudade daqueles postes, não sei se aqui em São Paulo tem, né? Trago o seu amor em 3 dias. Trago de volta a pessoa amada. Trago de volta a pessoa amada, né? Tem um slogan na rodoviária do Rio assim, ó. Tá lá, a Mãe de Santo deve fazer sucesso, porque não saiu de lá até hoje. Tá lá, trago o seu amor em 3 dias, né? Então, e outro dia eu vi, trago o seu filho de volta em 3 dias. Aí eu falei, não, peraí. Aí você vê propostas altamente imediatistas, né? Perca 30 quilos em uma semana, eu já me interessei, né? Claro. Aprenda a falar de uma forma fluente em 1 mês. Ou seja, propostas que saiam um pouco da consistência, da necessidade do trabalho, do crescimento diário, de cada dia ser um dia, que cada dia a gente vai crescendo e não, a gente já quer chegar no propósito, na resposta, né? No imediatismo. Então isso está adoecendo as pessoas. Porque se eu não tiver seguidores, se eu não tiver fama, se eu não tiver sucesso, essa visão do bem-sucedido ainda é muito distorcida entre as pessoas, né? Os esforços da ciência em encampar o lado espiritual ainda são pequenos. Como que você vê isso? Quando se fala de questões psicológicas, ou existe já algum interesse nesse sentido ao se perceber que a gente é muito mais do que só um monte de carne e osso, células, etc. Hoje, no mundo inteiro, nós já percebemos cadeiras de espiritualidade dentro de faculdades de medicina, por exemplo. Trazendo que você ter uma espiritualidade, você ter uma crença, você esposar de algum processo religioso, não ir só ao templo, mas de fato orar mais, perdoar, que isso traz benefícios como saúde, do ponto de vista de bem-estar psicológico. Então nós já temos essa concepção muito bem alargada na base científica. O que vem acontecendo é que em alguns transtornos como esquizofrenia, psicose, TDAH e autismo, ainda existem pontos de interrogação muito nas questões da matéria ainda, né? Não entendeu exatamente ainda o mecanismo da enfermidade. Assim. Exatamente. Entendi. Então, aí em alguns casos já estão começando a querer pesquisar, a querer abrir esse divisor, né, de águas para a espiritualidade. Então, por exemplo, quantos pacientes nos procuram porque já tentaram de tudo? Tentaram remédio, tentaram psicoterapia, tentaram isso, tentaram aquilo, melhoraram bastante coisa, mas
existia ali um processo obsessivo grave. Né? Existia ali uma questão espiritual que envolvia o procedimento. Né? Então a gente... Né, a grande vontade dos espíritos, em especial o espírito Hamed, é que as casas voltem a trabalhar mais com a desobsessão. Tá, entendi. Né? Porque a desobsessão ela traz benefícios vindouros, ela estabelece perdão entre encarnado e desencarnados. Ela amplia muito os horizontes do perdão, do autoconhecimento, da pessoa olhar para si e falar: no passado eu não fiz alguma coisa tão boa, mas agora eu tenho a chance de fazer diferente. Né? Então, aos poucos isso vai sendo amadurecido entre as pessoas. A gente vê que 70% dos católicos acreditam em reencarnação. Né? É uma crença muito disseminada. Hoje nós percebemos um movimento espiritualista muito grande. Pessoas que acreditam na sobrevivência da alma com relação ao corpo. E muitas vezes a gente tem que alcançar essas pessoas e falar com a linguagem delas, para atingi-las. Para a gente se adaptar. Paulo, quando chega na Grécia, ele fala do Deus desconhecido. Ele não nega Jesus, mas ele tenta se encaixar naquele contexto grego para apresentar Jesus para as pessoas. O espírito superior age assim, né? Quando vem trazer mensagem, eles sempre respeitam as nossas crenças, eles não chegam impondo nada. Tem vários exemplos assim, quando a gente acompanha a obra de Kardec, né, revista espírita, de como os espíritos... se eu vou chegar num grupo que não aceita muito a reencarnação, eu não vou ficar falando de reencarnação, os espíritos, mas vou falar de amor, vou falar de fraternidade, vou falar de Jesus, nada impede. E é uma forma... É como o caso da menina que eu contei da desobsessão. Todos ficaram com a seguinte pergunta, desconcertante: como ela melhorou em uma semana? Que era palpável ali, não tinha como negar. Não tem como negar. Né? Como que uma pessoa volta a enxergar? Como uma pessoa volta a andar? Como há uma recuperação de um descolamento de retina e a retina é colada? Que movimentos... E hoje as pesquisas científicas já trazem para a gente que 96% dos brasileiros já tiveram alguma experiência espiritual. Sonhos, contatos com parentes. Né? Então, as pessoas estão mais abertas a esse conteúdo, né? Estão mais abertas ao conhecimento espiritual. E cada vez mais o objetivo da espiritualidade é fazer esse vínculo, essa interseção. Mas jamais tirar a autoridade da Terra. Então, nunca vi nenhum espírito sério, né, lidando com o Dr. Fritz, Bezerra, seja Hamed, falando assim: deixa o remédio. Não. Está com depressão? Toma medicação, para que você melhore a sua questão bioquímica. É a união dos dois aspectos, né? Melhora as suas sinapses neurais, né? Vai na doutrina espírita, toma um passe, de repente passa na desobsessão para ver o que está acontecendo. Faz a psicoterapia, porque talvez frustrações do passado estejam impactando nessa depressão. Quer dizer, a gente quer também a solução rápida, né? Mas todo mundo quer, né? Eu quero só, vou lá, tomo um passe e resolve? Tá todo mundo querendo um atalho. Tenho que pensar em transformar, tenho que ir na psicoterapia, etc. E às vezes demora. É um processo que nem sempre é rápido, né? E as pessoas muitas vezes, quando entram no templo, elas querem perdoar rápido e não conseguem. Então, o primeiro passo é você se perdoar rápido e não consegue. Perdoar. Porque você é humano, você sofreu, aquela pessoa te fez um mal que nem ela sabe. Só você que sofreu, só a gente que sofre sabe qual é a dor, sabe como é a dor. Né? Exato. Então a gente primeiro tem que se perdoar por não perdoar. Excelente essa frase. Porque a gente tem essa dificuldade. A gente quer rápido. Eu sou cristão, preciso perdoar. Sim, mas é um processo. Pedro não se transformou da noite para o dia. Pedro conviveu 3 anos com Jesus. E no Atos dos Apóstolos, você vê Pedro ainda... Ele vai adquirir uma sabedoria lá
mais para frente, quando ele chega em Roma, né? Ele passa por um processo de maturidade emocional muito grande. Pedro, ele se torna-se, brincando de papa, né? Já que eu sou papa, se torna o primeiro papa da Igreja Católica, mas com uma sabedoria muito grande. Mas ele vivenciou a vulnerabilidade dele diante do Cristo na cruz. Então, a gente está querendo evitar a dor, a automedicação. A gente precisa vivenciar um luto, uma tristeza. O Espírito Hamed traz essas questões, né? A psicologia, a obra de Joana de Ângeles, fala que a gente precisa sentir a dor. Nem sempre a gente... Eu não sei se conseguir a palavra certa. A gente está disposto a enfrentar essa dor. Por exemplo, pessoas que perdem entes queridos. Entra num processo, às vezes, de, né, ocupar a vida com muitas atividades para não ter que sentar, parar e encarar essa dor, né? Vai preenchendo a vida de muitas tarefas, afazeres, para você não ter que enfrentar. Mas esse processo tem que existir. Assim mesmo, tem que existir. Que é um processo de olhar para si mesmo com mais carinho, com mais compaixão. Primeiro de aceitação. Porque a gente ainda vive num processo em que as pessoas precisam assimilar o que é humildade. Uma humildade que você reconhece as suas forças, potenciais, seus talentos, você desenvolve, você trabalha, é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Todos aqui nessa mesa têm talentos. Todos nós aqui temos. A gente só precisa descobrir quais e trabalhá-los. E agora também temos fraquezas. Admitir essas fraquezas não é nenhum demérito. Pelo contrário, é uma inteligência, uma sabedoria. Porque você se torna muito mais dono de si mesmo, né? Você se torna uma pessoa mais real. Você se torna você mesmo. Porque muitas vezes a gente nega a gente. Né? Então, esse processo de negar a si mesmo, Jesus falava isso. Falou para o jovem rico, né? Carregue a minha cruz, né? Me siga, né? Negue a si mesmo. Ou seja, não se negue, né? Não se aceite como você é. Né? Muitas vezes a gente não quer repetir o pai que nós tivemos. Eu passo por isso, né? De não repetir o pai que eu tive. E muitas vezes eu tenho que aceitar. Eu tenho, caramba, 80% do meu pai dentro de mim. Essa influência é real, né? Falei, putz, cara, eu tenho que ter compaixão. E o perdão se torna muito mais fácil, e o Espírito Hamed me trouxe isso com muita lucidez, quando a gente... Uma vez ele falou para a gente muito claro, né, por uma médium, já viu um mendigo na rua? Ele, já. Você não sente compaixão por ele? Você não gostaria que ele estivesse numa casa, que ele estivesse recebendo uma alimentação, bebendo de uma água, né, tendo um estudo adequado? Você não queria isso? Queria. Então, olha, é o mendigo material. Nós somos mendigos emocionais. Porque se você olhar o outro como um mendigo emocional, não no sentido de diminuí-lo, mas percebendo que ele não tem tudo para nos oferecer, que os nossos pais não têm o que nos oferece. Por exemplo, aqui tem um copo d'água. Você não tem água nesse copo? Como é que eu vou te oferecer água? Então, às vezes, nós exigimos das pessoas aquilo que elas não têm para entregar. E a gente guarda aquela energia, a gente deixa estagnada aquela energia em novos comportamentos que poderiam estar investidas em novos comportamentos e deixamos ali, né, presas. Eu preciso que minha sogra mude, né? Ou aquela esposa, né, a noiva, quando eu casar ele vai mudar. Vai. Né? A gente começa a ter essas frases, mas é legítimo querer que as pessoas mudem, é legítimo querer que a humanidade evolua, tudo isso é legítimo.
Mas a nossa maior evolução é a nossa. É a gente tentar de gastar uma energia em batalhas que não são nossas. Tem determinadas batalhas que não merecem a nossa energia e a gente tem que ter sabedoria para saber quais são. O caminho é, então, o autoconhecimento, olhar para si mesmo e buscar a transformação, a mudança em si e não a do outro. Como você falou, é um desperdício de tempo você querer mudar alguma coisa que está fora do seu alcance. Então, é uma mudança que precisa partir de nós mesmos, olhar para nós, identificar o que está bom, as nossas potencialidades, o que não está bom, e a partir dali começar a fazer o trabalho. É isso. Sabendo o que precisa melhorar. Olha, eu não sou bom nisso, eu preciso melhorar minha autoestima nisso. Eu, como TDAH, eu tenho um grande desafio ainda, que é melhorar muito a minha impulsividade. Ou seja, às vezes eu quero que as coisas aconteçam, né, rápido. A gente tem uma dificuldade de saber esperar muito grande. Então, o saber esperar para mim é difícil ainda. Mas quando eu admito para mim que eu não sei esperar, né, isso fica mais fácil, porque eu me acolho, eu me aceito. E o Hamed traz isso nesses remédios espirituais. E a psicologia profunda de Joana de Ângeles, né, todos os livros se conectam, se conversam para trazer essa humanidade. Né? Nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Por que exigirmos tanto que o outro se modifique se a gente ainda não se modificou tanto? Pergunta de ouro. Quando eu estou diante de alguém com transtorno mental, como eu consigo saber o quanto é espiritual, o quanto é transtorno material, mental, etc? Qual é o processo? Boa pergunta. Com o tempo você vai ganhando experiência para você. Eu costumo fazer na primeira sessão que eu chamo de biopsicossocial espiritual. Eu crio um quadrinho, né? Não, isso aqui é bio, isso aqui é sócio, isso aqui é emocional, isso aqui parece espiritual, né? E a gente vai encaminhando de acordo com cada pessoa, com cada questão. Você toma uma medicação? Não. Está numa depressão profunda? Já procurou um psiquiatra? Já procurou um médico? Acho que é trazer o equilíbrio para as propostas. Né? Eu tive uma vez uma pessoa mais conhecida assim, né, da televisão, me procurou, queria marcar uma sessão comigo. Eu falei, eu? Acho que leu o livro, né? E falou de que em 15 dias ele entrou em depressão e não havia acontecido nada. De forma reservada, trouxemos ela ao centro espírita, né? Então, havia ali um obsessor muito severo de vidas passadas. Quando ela saiu, ela foi orientada pela espiritualidade a tomar um banho de mar e voltar para casa. Depois ela mandou uma mensagem, estou ótima. A depressão acabou. Naquele caso, não foi necessário uma medicação, não foi necessário... Hoje ela faz um apoio psicoemocional, até para prevenir, né? Porque muitas vezes a gente remedia, né? A gente está em sofrimento e procura ajuda. Mas o interessante seria se a gente prevenisse pelo autoconhecimento, porque o próprio Livro dos Espíritos vem dizer para a gente qual a maneira mais eficaz da gente evoluir espiritualmente. O autoconhecimento. Eu juro por Deus, se Kardec estivesse aqui agora, o que ele falaria para mim? Faz terapia. Existe alguma outra forma? Né? Eu tenho uma paciente que foi até muito interessante, eu conto isso muito porque foi muito marcante. Começou a consulta, ela disse para mim, você é falso, eu vou te denunciar para o CRP, você é mentiroso, você me engana. Eu falei, meu Deus, eu estava começando, né? Muito inseguro. Falei, mas o que eu fiz? Você não me julga. Eu falei, não te julgo. Aí eu falo, aí me veio um estalo assim, né? Eu falei para ela o seguinte, você já se julga o suficiente, eu não preciso fazer isso. Você já se colocou na cruz, eu não preciso fazer isso. Ela chorou, é verdade, não sei o quê.
Porque no processo terapêutico, não é aquela pessoa que tem um viés de gostar um pouco melhor, gostar um pouco mais. Ela está ali para tratar o paciente de uma forma neutra, imparcial. Eu acho que a gente está precisando mais disso, né? Desse momento. É como se você depois... a gente não pode olhar o processo terapêutico como uma despesa, mas como investimento, né? Como algo que a gente proporcione autoconhecimento. Ler as obras de André Luiz, eu sou apaixonado, eu leio e fico plugado naquelas obras, né? Mas quando eu converso, eu tenho terapia, eu faço terapia, eu acho que toda pessoa, inclusive psicólogo, tem que fazer. Quando eu converso com alguém, ele toca em determinados pontos que me tiram da zona de conforto. E é isso, a gente tem que sair da zona de conforto, né? E quando a gente é estimulado a sair da zona de conforto, a gente se torna uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais calma, né? Que luta menos contra si mesmo, se aceita como é. Olha, sou isso aqui, fazer o quê? E olha que é a melhor versão, hein? A nossa versão atual é a melhor versão. Meu Deus! E muitas vezes falam, nossa, que fiasco, hein? Você enxerga um dia a área da psicologia preparada para lidar com as questões espirituais, no sentido, desde o enfermeiro que atende, considerar que nós somos seres integrais em todos esses aspectos, inclusive o espiritual? Esse é o plano. Esse é o plano. Esse é onde a gente quer chegar. A gente chegar num espaço, né? Converso muito com a espiritualidade, eles dizem para a gente, e conversando com vários espíritos, Carlos Chagas uma vez se manifestou, né? O Dr. Bartolomeu, Hamed, Bezerra, é que tem um espaço integral, onde tem a psiquiatria, onde tem a psicologia, onde você tenha palestras, onde você tenha momentos de meditação, né? Integral mesmo, né? Para cuidar do biopsicossocial espiritual, de acolhimento, onde tem a musicoterapia, né? Que ajuda demais. Por exemplo, pacientes de esquizofrenia. Hoje nós temos, dentro da bipolaridade também, 3 M's, né? Medicação, música e a psicoterapia como tratamento para bipolaridade, né? Então, a musicoterapia ali é como um processo de falar, de cantar, de expressar as emoções. Então, o lugar é uma escola de almas. Entendi. Não apenas um templo, né? Mas um lugar de... Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Em alguns lugares já estão começando a ter essa necessidade. Imagina, e uma mesa mediúnica, né? Para o trabalho de desobsessão. Muitas pessoas talvez não gostem disso, mas do que eu vou falar, mas por que não? É uma necessidade, esse contato, essa manifestação. Se for um lugar seguro, com médios preparados, sérios, grupos consistentes, por que não? Por que só aqui? A doutrina espírita precisa ser conhecida por 8 bilhões de pessoas. Então nós temos que levar, semear o evangelho também. Então ela faz parte do processo da perspectiva biopsicossocial espiritual. A gente não pode ter um espaço só biopsicossocial e o espiritual lá atrás. Por que não ter ele ali? Essa é a perspectiva dos espíritos, é isso que eles querem no futuro, né? Eles querem trazer a espiritualidade, né? Os processos de transformação íntima. E de que forma essa terapêutica espírita, que a gente está acostumado? O passe, a reunião de desobsessão, você trabalhar a autotransformação, ela pode ser determinante, auxiliar quem está passando por um momento de transtorno mental. É maravilhoso, né? Porque nós trazemos miasmas, né? Inclusive no livro Hamed traz isso, miasmas deletérios do pensamento, que quando você toma um passe, uma bioenergia do passe,
espiritual, você alivia os seus centros de força, né? Você traz uma clareza de ideias, uma lucidez de pensamentos, né? Quando você vai na desobsessão, você muitas vezes precisa do passe também, porque aqueles resquícios daquela influência se mantêm por muito tempo. Kardec fala bastante nisso, da necessidade da gente saber que há continuidade, né? E também inserir a proposta do autoconhecimento, grupos dentro das casas, né, que conversem mais sobre dores. Olha, gente, eu sou imperfeito. Você também? Poxa, graças a Deus, né? Sim. Todo mundo aqui é imperfeito, tá tudo bem. A identificação, né, de saber que não precisa ser o perfeito, né, não precisa ser bom em Não é que outras tudo. pessoas estão vivendo muitas vezes. Exatamente. Todo mundo tem limitações, todo mundo dá as suas escorregadelas, né? E tudo bem, levanta, sacode de poeira e vamos tentar fazer certo, melhor, né? Exatamente. Isso seria muito mais fácil, mas se a gente carregar esse status de perfeição, é uma cruz pesada. Não tem necessidade, né? Você se mostrar imperfeito é muito mais leve, muito mais límpido, né? E se todo mundo fizesse, né? Seria muito bonito, porque a imperfeição das pessoas é algo bonito, pode acreditar. Porque quando a gente atende as pessoas, você vê como ela pode ser. Você vê quando o Estevão está com Paulo, sendo apedrejado, Estevão já percebe quem Paulo seria. Ou então Saulo, apedrejando, né, sendo o comandante daquele apedrejamento, fala, se você seguir Jesus como segue as leis de Moisés, você vai ser um grande divulgador. Quer dizer, os espíritos evoluídos nos percebem com o nosso potencial, com aquilo que a gente pode ser. Eu estava uma vez numa reunião mediúnica, bateu no meu ombro um espírito amigo e falou, como é que é? Até quando vai viver na culpa? Até quando vai viver na angústia, na vergonha? A gente precisa que você seja aquela pessoa que você foi, só que agora fazendo certo. Se assuma como você é, assuma as suas imperfeições, assuma as suas dificuldades. Me deu um... Famosa acordou para a realidade. Falando em remédios espirituais, quem busca um remédio espiritual para o transtorno mental? Você já respondeu isso, mas para deixar claro, vai sempre se curar? E se não, qual a expectativa então o que as pessoas podem esperar quando elas se dispõem a procurar auxílio na questão espiritual para alguém que está vivendo um transtorno mental? É muito difícil a gente prometer cura, né? Jamais devemos fazer isso, prometer cura para as pessoas. Mas quando elas se predispõem a um remédio espiritual, um remédio da alma, um remédio da autotransformação, um remédio que de fato transmute as suas emoções, né? Um passe, o autoconhecimento, a melhora de si mesmo, a gente garante que quem buscar vai se sentir um pouco melhor, né? Porque é científico também, né? Quem buscar pode melhorar, pode ter uma vida mais funcional, pode talvez administrar melhor uma depressão, uma frustração, pode melhorar a sua relação com a ansiedade. Administrando o medo, você melhora a sua relação com a ansiedade. Então, trabalhando as emoções, essa psicoeducação das emoções, que o Espírito Hamed propõe, principalmente no segundo livro, né? Ele traz para a gente essa educação dos sentimentos como algo extremamente importante para a gente melhorar, né? Para que a gente evolua. A gente não pode prometer cura, mas pode dizer que há esperança, né? Quando você tem um transtorno, não é uma sentença. É um processo de autoconhecimento. Porque um transtorno é um conjunto de sintomas para classificar e tratar aqueles sintomas. Então, o TDAH não é uma sentença. Se eu me medicar, se eu fizer atividade física, se eu
tomar suplementação, se eu fizer uma terapia, eu posso ter uma vida funcional, né? Se eu buscar uma terapeuta para pessoas autistas, ainda mais crianças, o cérebro ainda em desenvolvimento, conhecendo hoje a neuroplasticidade, a força do pensamento, as crianças têm uma melhora incrível, né? Sabendo que o cérebro se desenvolve até os 40 anos, que a gente pode estimular o crescimento do lobo do córtex pré-frontal, que é aqui na testa, nós podemos evoluir muito. Então, quanto mais cedo a gente descobre o transtorno, mais fácil fica de administrar, né? Desconstruir, né, o preconceito, né? A família precisa conhecer melhor o que é, o que não é, né? Tem estudos dizendo que daqui a 5 anos, 4 bilhões de pessoas vão ter algum tipo de transtorno. Eu já tenho, então 33% dessa mesa... só precisa diagnosticar. Já tem. 33%. Agora vamos contar o resto. Finalizando. Transtorno mental, então. Quando ele aparece na nossa vida, qual que é a função dele? É indicar que nós temos sintomas, que nós temos algo a melhorar, né? O transtorno, ele apenas indica, como um painel de um carro que avisa alguém que o combustível está na reserva. O transtorno, ele só tem esse objetivo: sinalizar que tem algo errado e que precisa ser ressignificado, que precisa ser perdoado, que precisa ser medicado em alguns casos, que precisa de uma perspectiva mais ampla, biopsicossocial, espiritual, né? Então, o transtorno, por exemplo, na minha vida, o TDAH, me transformou como ser humano. Me cuidar mais, ter o meu autocuidado, né? Acordar no horário certo, melhorar a questão do ronco, né? Eu tinha apneia, passei a usar CPAP, né? Mais para frente eu vou fazer uma cirurgia do septo para melhorar a respiração. Então, então muita coisa vem para a gente melhorar, para a gente aprender, para a gente se instruir. Nós estamos buscando uma alfabetização emocional. O Espírito Hamed cita muito isso, né? Alfabetização emocional, e não tem problema ainda ser analfabeto. Importante a gente estar na sala de aula, com lápis na mão, com papel. A gente vai errar, né? A única certeza que eu tenho é que eu vou errar. Eu faço uma profecia para quem está escutando a gente: você vai errar. Né? É a única certeza que a gente tem, e que a gente não tem controle sobre tudo também. Rafael, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por trazer tantos esclarecimentos que acho que vão ajudar, que esse é o objetivo, né? Ajudar quem tá assistindo a gente, passando por essas questões, a buscar um alívio aí para a dor, para o sofrimento que eles estão vivendo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Léo. Obrigado, Sandra, né, pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês, que esse projeto ilumine consciências, né, que as pessoas possam vir aqui, conversar, falar, né, e abrir um pouco, a gente falar de uma forma leve sobre as coisas desafiadoras da vida, né? Eu fico muito feliz pela oportunidade de divulgar esses livros, então agradeço de coração a vocês, a FESP, pelo projeto, tá? E continuem. E a gente agradece por trazer para a gente esse material que com certeza vai ser muito útil para muita gente. Sandra, obrigado. Obrigada, Léo. Fazer companhia aqui pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Excelente. E para você, como sempre, agradecendo a sua audiência, pedindo para que você compartilhe esse conteúdo se você achar que faz sentido para o seu amigo, para o seu familiar. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Ouça os episódios que já passaram. Cada 15 dias a gente está colocando um episódio novo, e é para vocês que a gente faz tudo isso, para trazer a doutrina espírita da forma que ela tem que ser, consolando, levando esperança e reforçando a fé. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.